Clubecast das Águias no ar. Olá, você de casa. Hoje nós temos um episódio muito especial em comemoração ao amor, ao Dia dos Namorados. Porque águias, elas foram criadas para voar alto, mas alguns voos Deus não criou para serem solitários. Ele une propósito, conecta destino, transformando dois caminhos em uma missão. Os nossos convidados é um casal que há 20 anos decidiram voar juntos, nos mostrando que quando o amor tem propósito, alcança voos extraordinários. Sejam muito bem-vindos, Jemima Santana e Heber Santana. Que alegria estar aqui com você, Úrsula, né, nesse episódio do Clube das Águias, e de uma forma assim, muito especial, eu e Heber juntos, para falar um pouquinho da nossa história, daquilo que nos conectou e nos conecta até hoje, né, amor? É verdade, alegria estarmos juntos, Úrsula, que Deus continue abençoando. Que esse bate-papo seja leve, prazeroso, que a gente possa compartilhar um pouco da nossa história, de forma que possa edificar, né, vidas, casais que vão estar acompanhando esse trabalho que você tem feito com tanto carinho. Amém, que bênção! E vamos lá, 20 anos. Eu queria retornar 20 anos atrás. Nos conte como foi esse início. Foi amor à primeira vista? Aos poucos foi construindo esse amor? Conta pra gente um pouquinho. E aí? Na verdade, a gente divide por etapas. Sim. Né? Jemima gostava muito de caminhar com meu pai nas atividades de meu pai, participava com ele dessas atividades, e a gente não se conhecia ainda. Né? O primeiro momento que eu pude estar junto, assim, no mesmo ambiente com ela, foi nos 15 anos dela, né? Quando o convite dos 15 anos dela chegou lá em casa, e eu admirei, né? Muito bela. Se hoje ela é ainda mais linda, né? Mas também nos 15 anos já era uma princesa, né? E o convite era Foi literalmente de princesa. Eu fui nos 15 anos, mas nós não nos falamos normalmente, né? Os 15 anos dela, toda aquela atividade. Só 2 anos depois que nós viemos de fato a nos conhecer e aí começar a conversar um pouco mais, para aí começar o nosso namoro, no dia 19 de dezembro de 2002. Nossa. Vale lembrar que quando nós nos conhecemos de fato, né, foi no dia que o Brasil foi penta. É verdade. Foi. Em tempo de Copa do Mundo agora, olha aí. Copa do Mundo, tá vendo? Profético. Exatamente. E o interessante que Heber falou, né, de meu sogro, e ele sempre falava assim, olha, você vai ser minha nora. Eu não sabia nem quem eram os meninos, né, que são meus filhos. Ele. Pois é. E aconteceu, né, essa conexão, passou, a gente se conheceu em junho, foi em junho, né? E aí, dezembro, que foi quando nós tivemos o nosso primeiro encontro no dia 19, né? E a primeira saída foi, de fato, o namoro. Iniciou o processo. Porque eu sou dessas. Sim. Aí ela deixou claro na época, né? Não quer negócio de ficar ficando, conversinha, não. É pra namorar. Pra namorar, estamos aqui. E que bênção, nós estamos aqui há 20 anos, né? Que lindo. Na verdade, até um pouco mais, porque isso a gente ficou 4 anos entre namoro e noivado. Né? Então, nós casamos, tínhamos 4 anos de relacionamento, entre namoro e noivados. Casamos em 2006, 22 de dezembro de 2006. Por isso, agora, esse ano, nós vamos completar em 22 de dezembro os 20 anos de casados. E 24 anos de relacionamento. Nossa, é uma vida, 24 anos. É mais tempo juntos do que separado. Do que separado. Porque eu tinha 19 anos e Jemima tinha 17 anos nessa fase. Nós casamos, eu com 23, ela com 21 anos. Nossa, então daqui a 5 anos teremos bodas de prata. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Deus quiser. Você estará celebrando com a gente. Amém, eu recebo. Então, vamos lá. Do namoro ao altar, você acabou de falar aí um pouquinho, mas retrata pra gente como foi essa caminhada. A gente sabe, hoje a gente entende, né? Eu acredito que são 20 anos e a gente entende o propósito de Deus, nesse chamado que está sobre a vida de vocês, né? Para famílias, que vocês têm trabalhado aí com casais e aonde vocês chegaram hoje, toda essa missão, né? Eu fico imaginando, meu Deus, há 20 anos atrás, as palavras que eles receberam ainda quando meninos e muitas delas ainda não se cumpriram, algumas estão se cumprindo agora nesse tempo. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque eu acredito que, primeiro, nós temos novos casais que estão iniciando isso e que também têm um chamado e um propósito. E temos também hoje casais que podem estar em crise, tentando desistir, porque a gente tem uma batalha muito grande. Eu imagino que vocês não tenham enfrentado, né, durante essa trajetória. Então, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Sim. No início do relacionamento, na verdade, a gente
ela, filha de pastor, meu pai também, uma influência muito grande dentro do segmento evangélico, e a gente até, especialmente eu, né, quando a gente se conhece em junho, eu não me aproximo muito, até me afasto um pouco, porque fica aquela pressão, essas coisas todas, e a gente... Mas aconteceram algumas situações, independente da gente, que acabou nos unindo, né? Que acabaram nos unindo. A gente começou a conversar um pouco mais, interagir, e começamos esse relacionamento. E graças a Deus, com esse foco, a gente começa o relacionamento focado em caminhar para o casamento, né? Claro, é uma fase inicial de namoro, de conhecimento, a gente vai ali interagindo. Apesar dos dois, né, termos nascidos em lares cristãos, da Assembleia de Deus, mas foram formações diferentes, né? Gemima rodou um pouco, filha de pastor, o pai foi pastor em Barreiras, em Terezinha do Goiás, em Gandu, então ela acabou rodando um pouco até chegar em Salvador. A minha formação já foi diferente, e nessa fase de conhecimento que é fundamental para a gente ir entendendo um pouco mais, aprendendo um pouco mais um sobre o outro, né? Como eu disse, algumas dificuldades extras que acabaram nos unindo e permitindo que a gente se conectasse, e isso fez com que a gente pudesse chegar a esse momento do casamento com muita convicção. E aí o papel de Gemima é extremamente importante, porque a convicção que ela teve no primeiro dia que a gente se conheceu, ela manteve durante todo o tempo. Então, seja para a primeira saída dizer eu quero namorar, seja para a gente também definir o momento do casamento. Porque uma das coisas que as pessoas esperam muito para o casamento é que tudo esteja perfeito, que tudo esteja pronto para o casamento. E a nossa realidade não foi essa, né? Ao contrário do que muita gente possa imaginar, e podia imaginar a época, né? Voltando aqui 20 anos atrás, como eu disse, nesse contexto de pessoas com alguma influência, tanto meu pai como o pai dela, mas a nossa realidade de decidir casar e dos primeiros momentos de casamento foram bem desafiadores. A gente precisou ter muita fé para dar um passo, né? Exatamente. E o papel de Gemima foi muito importante para isso. Exatamente, né? Foi aquele verdadeiro passo de fé, né? E eu acho que esse é o que nos impulsiona, né? Sim. É a certeza, apesar das dúvidas de como será, né? Sim. Mas aquela certeza que era, né? A pessoa, né? Nesse contexto, e a perseverança, né? Eu lembro que nada foi tão simples assim, né? Foi o nosso passo. A gente já sabia o que nós queríamos, né? Apesar de ser novos e todo o processo, a gente sabia o caminho que nós queríamos. Então, as coisas foram acontecendo, o Senhor foi conduzindo todas as coisas, mas para isso a gente precisou determinar algumas coisas, né? E o Kimô traz. Ele disse assim, vamos, se é para casar, vamos fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Fizemos a preparação, curso de noivos, nós realmente nos resguardamos, né? Fizemos tudo que estava para ser feito, né? E foi fundamental, né? Falar do curso de noivos foi algo também bem interessante, porque foi a preparação, né? Para todo esse sonho, né, a concretização, o fortalecimento. Uma das coisas que a gente sempre vê, casais que casaram depois, né, aqueles desafios do primeiro ano, né, desse link. E graças a Deus, né, a gente nesses ensinamentos, nessa busca realmente diária de compartilhar, do querer dar certo desde o início, porque relacionamento é sobre isso, né, quando você tem a conexão, todos os dias você está ali para fazer dar certo. Não existe a possibilidade, a gente nunca trabalhou por hipótese, e se der errado, não. A gente sempre trabalhou dando certo, né? Com os desafios, nessa busca, né? Buscando sempre do Senhor, a nossa conexão foi algo realmente, né, amor? Vindo assim do alto, né? E todos os dias a gente tem se escolhido, né? Não existe uma receita pronta, né? Não existe o ideal, o cenário ideal. O ideal é construído. Então, aquele casal que está querendo iniciar, mas tem a dúvida das coisas, coloque a prova, né? A Deus, faça, decida, vá tomando os passos que o Senhor vai conduzindo todas as coisas. Não espere o ideal momento, a melhor condição, né? A melhor preparação, porque talvez esse melhor não aconteça até você se colocar posicionado para que as coisas aconteçam. Então, eu digo que se tivesse que fazer tudo de novo,
faria tudo de novo, né? Com a mesma pessoa. E o Senhor tem nos conduzido assim, de forma verdadeira, né? Que hoje a gente tem visto situações, né, que às vezes falei, meu Deus, como isso pode acontecer? E quando a gente olha para a nossa história, às vezes é algo simples. Quando eu falo simples, eu não falo de facilidade. Eu falo realmente da possibilidade das coisas construírem. E tem se perdido, né? Hoje está bem fácil o desistir, né? As pessoas têm optado muito por desistir. E então, quando isso torna uma opção, o final, ele pode ser verdadeiro também. Não, e hoje até, mais do que eu desistir, as pessoas não estão nem iniciando. Também tem Elas isso estão ainda. evitando. Se elas já imaginam que é algo que vai exigir, né, elas já nem querem iniciar o processo. Deixam lá e tomam outro caminho. É verdade, você pontuou agora foi muito pontual com sua fala. Não, na verdade, assim, já está sendo feito um cálculo, vamos ver, essa rota vai ser... Não vou não. Nem vamos orar, nem vamos tentar, né? E dessa forma você abre mão, né, tanto dos sonhos, mas principalmente dos projetos de Deus, né, para a sua vida. Então, quando a pessoa é como aqueles espias que vão ver a Terra Prometida e vendo lá o tamanho do gigante, já diz, nem vamos tentar, porque não vai dar certo. Né? Enquanto os outros dois, Josué e Caleb, não, vamos para cima. Né? Conquistar o território. Tem muita gente agindo como os 10 espias. Isso é verdade. É fantástico isso que vocês acabaram de falar. A próxima pergunta seria quando a crise bate a porta, né? Justamente sobre isso, né? Quando os desafios chegam dentro de um casamento, ou para quem está buscando também um relacionamento, como você acabou de pontuar aí, Heber. Como se mover dentro desse lugar hoje, né? Onde a gente vê que quebrou, joga fora. Ninguém quer mais persistir, ninguém quer mais permanecer. É a facilidade. Eu quero ter a minha paz e nada mais. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A gente fala sobre essa decisão, né, de querer casar, naturalmente, e de querer continuar casado. Isso é importante, eu falei da dificuldade que a gente teve. Quando a gente casou, eu trabalhava enquanto estávamos noivos, mas eu sabia, nós casamos em dezembro, eu sabia que meu contrato terminava em janeiro. Então, em janeiro eu ficaria desempregado. Ela não atuava naquele momento, tinha uma relação com a mãe que tinha uma loja. Eu tinha separado algumas economias para fazer a aquisição de um apartamento, acabou que não deu certo. Essas economias foram que a gente foi usando nos primeiros anos de casamento. Acabou que a gente não conseguiu fazer essa aquisição, foi morar em apartamento alugado, mobiliado. A gente só veio conseguir comprar um apartamento já um tempo depois, quando as economias já praticamente tinham acabado. Aí a gente não conseguiu comprar as coisas de casa, então eu peguei coisas de minha irmã, que tinha ido morar fora, ela tinha ido para Sergipe primeiro, eu peguei cama, armário, nem armário, era arara, Não, né? foi arara. Arara. Arara de loja, literalmente. Então. E esses momentos de dificuldade, de alguma forma, eles nos forjaram, né? Porque em cima da decisão que nós tomamos, da convicção que nós tínhamos de estarmos juntos, tínhamos cada um as suas vidas dentro de suas casas, éramos jovens ainda, então poderíamos esperar um pouco mais talvez, né? Sim. Mas aquele momento de dificuldade, ele nos uniu ainda mais, né? Porque ficou muito claro e evidente para a gente o que nós queríamos, né? E que apesar das dificuldades, nós queríamos continuar juntos caminhando. E essa não foi a única dificuldade que a gente já passou, nós já passamos outras dificuldades, até mais recentes, também muito fortes, que vêm do processo, da parte profissional, que acaba afetando um pouco também a nossa vida pessoal, mas em tudo isso, essa decisão de estarmos juntos, ela faz toda a diferença. De minha parte com ela, e eu exalto muito Mima nesse aspecto, porque em alguns momentos, até no papel protetor, eu vou para preservá-la, né, e deixar ela um pouco fora, ela disse, não, eu vou estar do seu lado, a gente vai para cima juntos, conte comigo, o que der para você, dá para mim. Então, vai criando essa unidade realmente que nos fortalece nessa caminhada. É verdade. Eu acho que hoje é o principal ponto, né? Eu falo sempre que quando nós decidimos casar, compartilhar a vida com outra pessoa, de fato a gente tem que se tornar um. E quando a gente se torna um, não é negar quem nós somos, não é deixar de viver a nossa individualidade, mas é de fato entender que ali não existe mais eu, né? Existe nós, né?
E isso é muito forte, né? Nós, para o que der e vier, né? A gente tem um hábito de querer só do lado bom das coisas, daquilo que me favorece. E quando as coisas tendem, né, a não dar tão certo, a gente às vezes quer chamar de proteger, né? Esse cuidado que às vezes, né, ou a proteção. Mas o relacionamento, ele faz toda a diferença, né? Essa questão da decisão, do entender que nós, né, decidimos caminhar juntos, independente, aquele votozinho que a gente faz nisso, né, na saúde, na doença, né, nos dias bons, nos dias maus, e saber que é de fato que a palavra diz, né, que se caminhar dois, um levanta, se cair, o outro está ali para aconchegar. Então, eu acho que quando a gente começa de fato a entender esses princípios, a partir da decisão que nós tomamos todos os dias, porque a vida dois é decidir todos os dias, né? Amar é uma decisão. Eu decido amar e ponto. Não existe se fizer ou se deixar de fazer. A partir dessa decisão, a gente vai construindo caminhos, né? Que leve a jornada, se tornar leve cada vez mais. Eu acredito que o casamento que Deus constituiu, apesar de duas pessoas diferentes, a jornada precisa ser leve, porque tudo que é fardo, a gente não sustenta, não vive as promessas do Senhor, né? E fica uma vida de qualquer jeito. E esse não é esse modelo de casamento que o Senhor quer para as nossas vidas, né? Então, assim, graças a Deus, nós entendemos isso desde o início, né? Os desafios que nós enfrentamos, vale lembrar que a maioria deles, né, é algo de fora para dentro que vem, e o fato de decidirmos ser nós todos os dias é o que tem nos fortalecido, é o que tem feito viver o propósito, né? Viver essa verdade. Volto a dizer, não somos perfeitos, somos dois seres imperfeitos, mas que decidiram construir uma vida, um casamento firmado na rocha, mas sobretudo um casamento alinhado com o Senhor, feliz, né? Que um celebra com a vida do outro, um busca ajudar e potencializar o outro. Então, acho que esse é o segredo, né, amor? Deus acima de todas as coisas, mas a nossa decisão diária de fazer dar certo todos os dias, de uma forma leve, né? A gente gosta muito da mensagem de Mateus 7, né? O sermão e o ensinamento do homem prudente e do homem imprudente. Eu chamo muita atenção que o segredo é obedecer, mas para o que obedece e para o que não obedece, as circunstâncias são as mesmas, os mesmos desafios do que o não obedece sofre, o que obedece também sofre. O que muda é o resultado. É que um cai e o outro se sustenta, porque o fato de ter obedecido, ele firmou em algo que deu sustentação para enfrentar esses desafios. Então a vida 2, ela vai trazer desafios, ela vai trazer suas lutas. A vida sozinha também tem suas próprias lutas, né? Sim. Mas no casamento e no momento de dificuldade, a gente tem uma tendência de querer se isolar, de querer se afastar. Aí é onde a gente lembra também da passagem, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, se sentir frio, o outro aquece, cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. Então esse entendimento dá força, entendimento para superar dificuldades que acontecem e que acontecerão. Que lindo, que bênção. É isso aí, é o segredo, então, dessa jornada há 20 anos. E é muito lindo ver você testemunhar, né, minha amiga? Falar, eu faria tudo de novo, não tem arrependimento. E é notório, a gente nota uma mulher que é feliz dentro do casamento, né? A gente vê a alma, a gente vê a alegria, a gente é perceptível. Não é só a musa por fora, mas é por dentro e por completo. Parabéns, que Deus continue abençoando cada vez mais e mais e mais. Vamos lá. O próximo é propósito e família. Em que momento vocês entenderam que não era só o amor de Jemima por Heber, nem Heber por Jemima, mas que havia uma missão do Senhor na Terra sobre a vida de vocês, né? Vocês falaram aí que já tem uma caminhada, para quem não conhece, já tem uma caminhada com os pais, já vinham ali de uma linhagem, né? Já vem de uma linhagem pastoral, todo um conhecimento, uma preparação. Mas em que momento isso ficou notório em vocês que nós fomos chamados para isso? O Senhor nos capacitou e hoje vocês estão exercendo essa função como casais. Tem talvez 2 momentos. Tem um momento que antecede, que eu não sei nem se Mima lembra muito sobre isso.
Você falou, meu pai realmente, ele não é pastor. Se perguntar, se alguém chamar ele de pastor, ele diz ele lutando para ser ovelha. Mas ele tem esse dom da profecia, né? Tem muitas coisas que ele fala assim, que parece que está solto e depois... que eu seria a nora dele. Falou que seria a nora. Falou uma vez em relação à questão... Coisa que nem ele lembrava em relação à questão da moradia, quando a gente foi verdade. morar num determinado lugar. Verdade. E uma das coisas que ele falou, enquanto no nosso noivado, foi sobre esse trabalho com famílias. Foi? E Verdade, amor, agora que você tá me e ele falou, na época do pessoal. noivado, vocês vão ser referência para a família. É verdade. E isso a gente não levou assim Foi. ao pé da letra de nada, não buscou isso. A gente tinha a nossa atividade, fizemos à época o curso de noivos, mas sem nenhuma intenção de dar continuidade nisso, né? Em um outro momento da nossa vida, já casados, Deus me chamou para essa atuação na área pública. Foi interessante porque isso ocorreu dentro da nossa igreja. O curso serviu para isso, tá? Porque o curso era um discipulado de 1 ano. Então ficava, vocês vão congregar onde? Lima estava mais na Assembleia, eu estava na Batista. Isso. Ela ir para o curso de noivos acabou tornando ela ali ambientada ao ambiente da IBMI, onde nós estamos, e lá ela ficou. E dentro desse ambiente da IBMI, teve esse chamado também para atuar nessa área pública, e foi interessante que Deus falou comigo, Deus falou com ela, não precisou a gente conversar sobre isso, nós entendemos. E esse ambiente foi sendo construído, assim, muito com esse dia a dia, como eu disse, seja a dificuldade que a gente passava, que depois a gente poderia estar testemunhando para outras pessoas, seja o chamado para estar atuando na área pública, que acabava repercutindo nessa área, vou chamar assim, ministerial também, né? Quando a gente estava atuando nisso, ou seja, o fato de estar ali no Ministério de Noivos, ajudando, de ter uma certa visibilidade, as pessoas chamavam para vem ministrar aqui, né? E a gente pediu a bênção do pastor, e o pastor até disse, é bom que um vai, um prega, outro canta. Na época eu cantava Então acabou assim que foi de uma forma muito natural as coisas acontecendo, não foi algo que a gente foi buscando. Isso. Mas... A nossa vida é muito sobre isso, né, amor? As coisas acontecem de uma forma assim, às vezes até o improvável, né? De uma forma muito natural mesmo. E aí já é a construção mesmo do Senhor guiando os passos, sem você estar lá, tipo assim, tô aqui, né? As coisas, a gente vai se posicionando, o nosso coração posicionado, e o Senhor, ele vai encaminhando, né, das coisas e trazendo a lembrança também, que no curso de noivos, acho que foi na formatura também, nós, enquanto noivos, né, que o Senhor usou uma das professoras para falar que nós estaria, né, fazendo esse processo para famílias, para casais, isso há anos atrás. Foi mais de 20 anos, né? Porque foi no ano casado, foi. E aí as coisas acontecendo de uma forma cada vez mais, às vezes a gente até fugindo um pouquinho, né? Por conta das atribuições, enfim. Mas quem tem chamado não tem escolha. Eu tenho aprendido isso, né? O escolhido não escolhe. O Senhor vai conduzindo, basta realmente a gente estar com o coração voltado e as coisas vão acontecendo, né? À medida que você se posiciona, a Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, né? E as pessoas observam, as pessoas têm sede também. Então, a gente chama muita atenção disso para os casais que nós ministramos, seja os casados, seja os que estão noivos ainda, que a nossa responsabilidade não é apenas constituir um casamento feliz, é ser bênção na vida de outras pessoas. Então, entendendo isso, naturalmente, com esse posicionamento, as pessoas olham e buscam, e dizem, eu quero também viver assim, eu quero esse Deus que você tem, eu quero ter um casamento feliz, eu quero ter um bom relacionamento com meus filhos e filhas. E acabam nos procurando. Então, às vezes você está em um ambiente que não tem nada a ver. Tem nada a ver. E chega a pessoa e diz, olha só, eu estou com essa situação, como é que a gente faz? E Deus vai dando a oportunidade de a gente estar servindo de alguma forma. Que lindo. Parabéns. Eu queria que vocês definissem o relacionamento de vocês em uma palavra. Consegue? E aí, amor? Começa aí. Então, pode ser diferente. Você pode definir uma, definir ele define outra. Eu vejo como um cumprimento. É uma palavra só, né? Não é uma frase. Né? Ai, meu Senhor! Amor, sabedoria, Deus.
Não, pronto, Deus. Eu posso colocar como amor, né? Porque, especialmente, a gente fala muito sobre isso, né? O amor, para muita gente, é um sentimento. Mas o amor é uma decisão, é um mandamento e é uma decisão. O amor que deve existir na relação conjugal deve ser um amor incondicional, um amor que independe das circunstâncias. Porque vão ter dias bons, vão ter dias maus, e a gente não pode estar variando, né? Tem dia que eu acerto com ela, tem dia que eu erro com ela, tem dia que vice-versa, ela acerta, ela erra. E a gente não pode estar amando mais ou menos diante disso. Então, em uma palavra, eu definiria o amor, né? Entendendo que Deus é amor e é o amor que nos sustenta nessa caminhada. Lindo. Deus e o amor é perfeito. A aliança é perfeita. Qual a qualidade que Heber mais admira em Jemima e que Jemima mais admira em Heber? Jemima é uma mulher de fé. É uma mulher de fé. Ela é ousada nesse sentido pela fé, porque ela enxerga, ela avança, toma decisão, às vezes não está se vendo muito não, mas ela vai. Eu falei, o casamento foi assim. Ela determinou, a gente vai casar esse ano, mas Mima, esse ano a gente vai casar, e casou, e estamos aqui. Graças a Deus. Casei do jeito que aconteceu. E para outras coisas assim também, que ela determina, e a gente vê, né, que essa característica dela de ser uma mulher de fé faz muita diferença e tem abençoado muito a nossa vida como casal. E a nossa vida como família, né? Com as nossas filhas também. Amém. Ixi, são tantas coisas, meu Deus do céu. Escolhe uma principal, a que vai... Mas, assim, caráter, né? Eu tenho certeza. Dentre tantas outras qualidades, né? Que amor tem, o caráter, né? É algo realmente que me faz todos os dias, né, agradecer a Deus pelo homem que ele é, por tudo aquilo que ele tem se colocado a fazer, né, em prol do chamado, o caráter. Quando a pessoa tem caráter, né, existe verdade, existe fidelidade, existe a presença de Deus, né? Sim. Não é uma pessoa de duas palavras, aonde ele entra, graças a Deus, que a gente sabe que toda a honra e toda a glória é do Senhor, mas ele tem testemunho de vida, independente do lugar que ele esteja, né? É essa pessoa, né? Um homem assim que realmente eu sou muito feliz, muito grata e tenho admiração por tudo, viu, amor? Você tá fazendo a declaração do dia 12. Vamos lá para a próxima. É um pouco parecida com a anterior, mas depois de 20 anos, o que faz todos os dias vocês escolherem uma outra? E a gente pode ir para o dia a dia, não sei, pode mudar já que nós acabamos de falar sobre a qualidade. Sim. Como ele tem tantas, você também pode surgir outra. Jemima também, além de ser uma mulher de fé, que faz escolher ela todos os dias. Essa decisão, né, de querer estar junto, né? E dentro de uma perspectiva, nós falamos até sobre isso na última terça-feira que nós ministramos, falamos sobre alguns aspectos, mas falamos sobre propósito, que o propósito une pessoas, né? Então, quando nós entendemos quem somos em Deus, nós entendemos o propósito que Ele nos confiou e nós perseguimos o cumprimento desse propósito. Então, no meio de tantas coisas, né, do amor, do carinho, da parceria, do companheirismo, né, de tudo que a gente tem construído juntos, entender que Deus tem em nossas vidas um propósito nos fortalece para continuarmos juntos caminhando, buscando sermos cumpridores daquilo que Deus tem planejado para nós. Amém. É isso. Não, eu tenho, né, assim, só confirmando, né, assim, eu acho que isso tem feito toda a diferença, né? Sim. Esse entendimento, essa clareza realmente, né, tem nos levado a essa caminhada. Eu falo sempre que as nossas vidas, ela é construída de acordo às decisões que nós tomamos todos os dias, né? Sim. Vai ter decisões que elas são mais assertivas, outras nem tanto, mas é uma decisão, né? Sim. E essa decisão de ser bênção
na vida do outro, porque às vezes a gente fala muito de propósito sempre voltado lá fora. E o verdadeiro propósito, ele começa através de nós e atinge outras pessoas, né? Então, isso é muito claro na nossa vida, né? Na minha vida de forma individual, na nossa vida enquanto casal, que a gente precisa ser bênção dentro. Sim. Porque quando a gente consegue viver a verdade, viver, né, o propósito, o amor aqui dentro, o que sai é de forma muito natural, muito leve, sabe? Não precisa ter... Você não dá o que você não tem. Você não dá, né? Então, eu vejo muito isso em nós, né? E sou muito grata a Deus por entender isso, por buscar isso, e sobretudo viver. Então, isso faz toda a diferença, tem feito toda a diferença, a decisão, o amor, né? Uma das coisas que, quando você perguntou, eu estava lembrando, né? Voltando aqui um pouquinho, mas uma das coisas também que mexe muito comigo é essa questão da proteção, da segurança. E é desde sempre, né? Desde o primeiro dia vai ser assim, até o último dia das nossas vidas, né? Esse cuidado, esse zelo, essa proteção de fato, essa preocupação que até hoje, né? É o sair, chegou, tá tudo bem, né? Ter essa preocupação. Para alguns, interpreta de outra forma, e eu digo, isso é o cuidado, isso de fato, é o carinho, saber a preocupação não é ter se vai sair ou se não vai sair, mas saber se está bem, né, nessa construção. Então, amor, mais uma vez, né, sou grato sim, porque realmente me transmite segurança, né, cuidas, ela não é só o falar, não é só o projetar, mas o que a gente vive dia a dia também. É muito notório, assim. A primeira vez que eu vi, não conhecia vocês só pela internet, eu falei, nossa, mas que lindo como eles são. E a gente consegue visualizar isso até pela internet. Essa unidade, esse amor, esse carinho, sabe? Tudo no mesmo passo, muito alinhado. E é aquela coisa que eu digo assim, eu quero isso pra mim. A gente deseja isso, sabe? Amém. É notório. Vamos fazer agora uma brincadeirinha. Eu vou perguntar e você tem a opção. Responde ou eu. Ele ou ela. Quem é a resposta da vez? Pronto? Ficaram com medo? Silêncio reinou assim. Vamos lá. Quem demora mais para se arrumar? Bahia Gospel. Essa é fácil. Desceu Bahia Gospel, Camamu. Quem se atrasa mais? Carro pronto, mala pronta, quem se atrasa? Não, amiga. Vou lhe defender, tem as crianças. Todo um processo, entendeu? Quem é mais teimoso? Pegamos ele. Quem é mais organizado? Nossa, 3-1, amiga. Tá perdendo, hein? Quem diz mais eu te amo? Ela, claro, ele vai mentir. Vamos lá, quem é mais chorão? Que se emociona, quem é um chorão da vez? Vai ficar nada pra ele. Eita. Quem é mais romântico ou romântica? Bolinha, velhinha. Não, aí mentiu os dois, mentira. Vamos lá, romântico. Coraçãozinho, amor. Assim, pro flu-flu. No ambiente, sou eu. Então tá tão certíssimo. Eu. Cada um na sua proporção. Vamos lá. Quem é mais vaidoso ou vaidosa? Ela, sobra tudo pra ela. Quem gasta mais? Eita! Poxa, amor! Quem é mais sensível? Eu. Também, é chorona. Quem se apaixonou primeiro? Não vale mentir, sempre tem um que se apaixona mais, né? Ela, vai, amiga. Depende. Eu vou explicar. Explica. Eu posso dizer que foi eu posso dizer que foi ela. Quando eu vi a foto, eu gostei. Pô, que mulher bonita, tal. Pedi a Deus. Foi tudo isso. Mas, quando eu fui nos 15 anos, eu nem falei com ela, aí eu disse, foi nos 15 anos, não, tem uma foto sua. Eu digo, não tirei foto. Tem uma foto sua, sim.
Aí ela pegou uma foto que eu tô de costas, um pedaço da minha mão aparecendo. Eu digo, então ela já estava apaixonada ali desde aquele dia. Deixa ele pensar, né? Deixa ele pensar, tá tudo certo. Então, eu vou dizer que foi eu por causa da foto dos 15 anos, foi primeiro. Quem faz mais drama? Sempre tem um. Quem tem mais mania? Quem deu o primeiro passo? Ambos, como foi isso? Teve a foto, você achou que essa foto aí, Hebe, ela mandou essa foto, procurou. Apesar que você me chamou algumas vezes também, bora sair. Pra igreja. A gente vai pra igreja. Desculpa. Pra igreja. Mas pra sair, o dia que saiu foi eu, então eu vou botar que foi eu que chamou pra sair. Quem pede desculpa primeiro? Quando um se equivoca com a atitude. Ambos. Mais ou menos. Rodou a chave, não, me equivoquei, tenho que pedir desculpa. Mais ou menos. Quem cozinha melhor? Eu. Vamos lá. Quem é engraçado? Os dois, né? Quem demora mais para se arrumar é minha amiga. Já pegamos ela. Eu vou falar a frase, quero que um fale para o outro completando. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por quê? Porque você é um presente de Deus. Porque você é a minha inspiração. Meus amigos, muito obrigada pelo tempo, por vir aqui celebrar com a gente e trazer um pouquinho dessa história, um montão dessa história de vocês. E eu queria que vocês falassem agora, tanto o Heber deixasse uma mensagem para um homem, alguém que está nesse processo difícil, né? Nessa caminhada difícil de relacionamento, deixar essa mensagem, aquilo que o senhor quiser de usar. E você, minha amiga, para uma mulher, de repente a gente pode ter alguém que está nesse momento que um dia vocês passaram, né? Tiveram a dúvida, vamos parar, né? Não vamos seguir, ou com alguma dificuldade dentro do relacionamento. Claro, minha amiga defensora das mulheres, nós não vamos trazer aqui casos, né? Não. De violência, mas sim traz a diversidade da vida, porque elas vêm os desafios para nos construir, como vocês nos mostraram hoje, né? Alguma dificuldade, seja ela financeira, saúde, emocional, né? O segredo é o Senhor, Ele que nos conduz, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para eles. Verdade. Vou lá. Então, deixar essa mensagem, né, para a mulher que decidiu compartilhar a vida a dois, né? A caminhada, ela é desafiadora. Sim. Porém, ela é prazerosa, ela precisa ser prazerosa. Com Deus à frente e o poder da decisão todos os dias, a gente vai se aperfeiçoando e o nosso relacionamento também vai, né? Então, assim, se você pensa em desistir, lembre o que te fez começar. Eu acho que essa virada de chave é fundamental. Antes de desistir, lembre o que te fez, o que te levou a começar algo. E com certeza vai resgatar. Às vezes é esse resgate, né? Ao primeiro amor, né? O primeiro sim. E essa busca diária também de estar se conhecendo, se autoconhecendo, se percebendo. Porque eu falo sempre, quanto mais você conhece sobre você, o seu relacionamento ele se torna melhor. Né? Então é trazer a responsabilidade. A vida que eu estou, o relacionamento que eu estou é aquilo que eu quero viver? E se responder. Né? Se não é, o que é que eu posso fazer? Não adianta trocar o relacionamento para querer resolver algo que às vezes está na nossa mão. Né? Então, acreditar que existe sim um casamento feliz, que o Senhor constitui um casamento, apesar da sociedade tentar banalizar, o casamento é algo sagrado, é algo instituído por Deus e que depende diariamente, né, da nossa atuação, do amor acima de todas as coisas, entendendo que é uma decisão diária. Eu decidi e ponto. A partir dessa decisão, eu vou buscar o caminho, eu vou trazer esse caminho. E assim, os desafios, eles estão aí, faz parte da nossa vida. A questão é como nós estamos olhando esses desafios. Se eu olho com o olhar de superar os desafios, eu vou buscar essa caminhada e vou trilhar este caminho. Se eu olho com o olhar de desistir, esse é o meu destino, todos os caminhos irão me levar para isso. E assim, desistir nunca é opção. Estamos posso dizer, 24 anos que nós decidimos caminhar juntos, desses anos, 20 anos de relacionamento, casados. E assim, nunca passou na minha cabeça em desistir.
E talvez é justamente a busca de todos os dias em Deus, buscar melhorar aquilo que eu tenho, quais são os traumas que eu preciso resolver, quais são a busca que eu preciso realmente trazer e despertar para isso. Ser autorresponsável é um outro segredo, né? O casamento, o relacionamento, não existe ele ou ela, né? Os dois têm um ponto aí, se tá tudo bem os dois, se tá tudo mais ou menos, então nessa busca. Não desista, né? Continue aí firme que Deus é bom em todo tempo. Amém. Amém. A Bíblia fala que o homem deve ser o cabeça do lar. Nós temos essa responsabilidade. Isso fala não sobre posição de mando, de autoridade, mas principalmente sobre o compromisso que nós temos diante de Deus e da esposa. Inclusive quando ele nos dá um mandamento, uma orientação que nós, homens, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. O amor, ele abre portas, ele destrava as ferraduras, ele cria esse ambiente harmônico para crescimento, desenvolvimento, confiança, segurança. Então você, homem, que quer ter um casamento feliz, ame a sua esposa. Ame não apenas em palavras, ame em ações, em gestos, seja intencional nesse amor, demonstre esse amor diariamente, faça com que ela se sinta amada, porque é nesse ambiente de amor que as coisas vão acontecer, inclusive o perdão quando necessário for, inclusive as correções quando necessário for. Nesse ambiente de amor é que você vai conseguir dar esse passo. Então, que você assuma essa responsabilidade de ser o cabeça do lar, amando incondicionalmente a sua esposa e fazendo o que Cristo nos orientou a fazer, se necessário for, dando a sua vida por ela. E, claro, a gente vai orar para que isso não seja literalmente necessário, mas faça ela entender e perceber isso. Porque uma mulher que se sente amada, ela é a parceira que você quer, ela é a ajudadora que você quer, ela é aquela que vai em qualquer lugar com você, porque ela vai se sentir segura ao seu lado. Você precisa fazer com que ela perceba que o melhor lugar para ela estar é ao seu lado. Você só vai conseguir fazer isso amando ela. Amém, que lindo. Obrigada. Vocês de casa estão vendo, é um casal firmado sobre a rocha, um casal que cumpre o princípio. Nós vamos deixar aqui quem ainda não segue, não conhece, para conhecer um pouco mais da caminhada deles. Inclusive, nosso amigo Eber está sendo levantado porque ele também tem um outro chamado na vida pública e ninguém melhor para nos representar na família, pelo que vocês viram aqui como ele. Ele é pré-candidato a deputado estadual, meu amigo. E eu quero que vocês conheçam, sigam. Ele está sempre postando lá para a gente o que ele está fazendo, né? Fala um pouquinho também, Heber, aproveita, pode aproveitar. É um momento de família, é um momento de casal. Nós vivemos hoje uma crise dentro da nação, né? E nós não podemos fechar o olho também para isso, né? Verdade. Sobre a família, sobre a desconstrução, que tem sido muito grande. Nós como mãe, vendo nossos filhos, né? Caminhando de alguma forma, casamento, tá tudo muito confuso e muito difícil. E família e o Senhor é a base de tudo. É verdade. São alguns anos já de atuação na vida pública, né? Tive a oportunidade de estar vereador de Salvador, secretário, deputado estadual, também atuando no Estado na Defesa Civil. E o que é mais importante, e eu percebo isso, é muito caro para mim, é que eu não posso defender a família apenas com palavras, né? Aquilo que eu falei em relação a ela serve em relação a essa atuação pública também. Eu preciso fazer o que a Bíblia manda, que alguém que quer ocupar algum lugar de destaque, né, ele precisa ser alguém que cuide bem da sua família. E é cuidando bem da minha família, das minhas filhas, criando esse ambiente que me dá legalidade para defender e me posicionar a favor da família, a favor das crianças, a favor daquilo que nós defendemos com base nos princípios bíblicos. Então, é realmente uma caminhada. Ao longo dos anos a gente tem tido embates importantes quanto a isso, e Deus tem nos dado graça para poder marcar a posição, né? Se Deus assim permitir, é o nosso desejo, é uma fase ainda de pré-campanha, de ajustes, realmente pensando na perspectiva de pré-candidatura a deputado estadual. Se Deus assim permitir, a gente chegar e dar continuidade a esse trabalho que a gente já faz há tantos anos, né? Vivendo na prática e defendendo também nos ambientes de poder os princípios que nós acreditamos. Que bom, nós ficamos felizes, né? Em Deus estar levantando realmente guerreiros para ir lá
votar e criar leis e projetos que utilizem a nossa Bíblia como Constituição, porque eu acredito que a grande Constituição é a nossa Bíblia, né? Ela tem que vir para a Constituição brasileira, né? Que são os princípios, né? Honra teu pai e tua mãe, como caminhar dentro de um casamento, como criar filhos, né? O manual, tá lá o manual, então é o que nós precisamos, essa direção. Parabéns. Boa sorte, estamos aqui na torcida, sucesso para vocês e espero mais vezes estar aqui celebrando essa trajetória, essa caminhada, que é tanta coisa, né? Temos que parar um dia para falar do Bahia Gospel, é tanta coisa que vocês carregam. Foi dia das mulheres, agora é dia do casal. Mas feliz em testemunhar os feitos do Senhor sobre a vida de vocês e poder sentar um pouquinho, aprender e estar caminhando aí. E parabéns, vocês de casa acompanhem tudo, foi tudo maravilhoso, é sempre bom sentar para aprender, celebrar, né? O que Deus faz, que às vezes a gente olhando, a gente ganha força também, né? Ouvindo tudo isso de vocês, falando, não, eles conseguiram, a gente consegue também. Com as nossas imperfeições, né? Com as nossas falhas, e Deus tem nos feito prosperar. Mas foram liberadas grandes chaves aqui que vocês passaram pra gente. Foi muito bom estar com vocês. E vocês de casa, até a próxima, fiquem com Deus.